Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos mexer um pouco a cabeça de vocês com filosofia, que muitas pessoas são apegadas hoje aos sentidos. Nós falamos em algum dos nossos vídeos anteriores desse prazer hedonista, dessa vida egoísta pelo qual muitas pessoas estão se dirigindo. Então, já que as coisas não têm solução, eu vou procurar a minha felicidade, porque eu vou ser feliz. Vou procurar resolver as minhas coisas e o resto que se lasque. Aqueles que pensam assim caem no hedonismo. Hedonismo é a busca da fruição, da felicidade através dos sentidos. E hoje trouxemos uma história que ela vai chacoalhar sua cabeça, de uma pessoa que praticamente não tinha contato com o mundo exterior, porque praticamente não tinha sentidos. É a história, é a vida da Helen Keller. Para aqueles que nunca ouviram falar dela, ela era cega, surda, naturalmente no começo muda, mas aí com a professora que ela teve, a Anne Sullivan, ela só conseguia ter contato com a realidade externa através do tato. Então imagina, não via, não escutava, no começo não falava, o único contato com o mundo era através do paladar e do tato. Então, basicamente, da sensação, do tato. E ela superou todas essas limitações, ela aprendeu a falar sendo cega e surda, então ela falava sem nunca ter ouvido a sua própria voz, ela se comunicava sem nunca ter ouvido nada, ela falava de cores e formas sem nunca ter visto nenhuma cor, nem nenhuma forma. Então aqueles que acreditam que a realidade se reduz a apenas aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu sinto, não é verdade. A maior prova disso é a Helen Keller. Ela se comunicava diretamente, vamos dizer, com o mundo das formas, com a sua própria inteligência, porque ela mal tinha os sentidos. Claro, através dos sentidos ela aprendeu, mas o modo de se relacionar não era tanto pelos sentidos, igual nós. Nós vemos, nós ouvimos, nós falamos, nós sentimos. Não. O dela era com a razão. Ela, com a razão, montava a imagem daquilo que só pelo tato ela conhecia. Então ela se relacionava, entendia muito mais o que é a alma, o que é a essência, justamente pela deficiência que ela tinha. Então, ela tinha muito mais facilidade de entender o mundo espiritual e a essência do que uma pessoa que é facilmente enganada por aquilo que ela sente, que ela ouve e o que ela vê. Os olhos do espírito não são esses, os ouvidos do espírito não são esses. Vou dar um exemplo. Beethoven, já velho, surdo, compôs uma música. E a gente poderia falar, como que ele compôs uma música se ele nunca vai poder ouvir a música que ele compôs? Ele compôs ali para ser tocada, mas ele já é surdo, ele não vai ouvir essa música. A resposta é muito bonita. O Beethoven não precisava ouvir aquela música, porque ele já sabia como aquela música soava. Então, isso é ouvir com os ouvidos do espírito. Você não precisa ouvir com a orelha aqui não, você já sabe como a coisa soa. Você não precisa ver com esses olhos, porque você sabe como a coisa se parece, como ela é. É muito além dos sentidos. E aqui tem uma frase que nós gostaríamos de ler da Helen Keller, uma frase que quando eu encontrei me emocionou muitíssimo. A frase da Helen Keller é o seguinte: um pouco antes de morrer, uma das últimas palavras dela foi o seguinte, aqui ó, nestes anos sombrios e silenciosos, Deus tem usado minha vida para um propósito que eu não conheço, mas um dia eu o entenderei e depois ficarei satisfeita. Aquilo que eu procuro não está lá fora, mas sim dentro de mim. Ou seja, falou aquela que nunca vê a realidade externa. E mesmo estando presa dentro de si mesma, ela percebia que a liberdade estava ainda mais fundo, mais dentro de si. Isso lembra muito aquela frase de Santo Agostinho, em que ele diz que Deus existe
externamente a nós, ele não é nós. Então ele é algo externo a nós. Mas, no entanto, ele se nos apresenta, ele se faz presente no nosso interior. Então, aqueles que tiverem na dúvida sobre será que existe um mundo espiritual? Será que existe uma vida após a morte? Será que os meus sentidos não é a única coisa verdadeira? Morreu, acabou, né, como muitos dizem hoje em dia. Lembre-se da Helen Keller, ela que nunca viu, ouviu o mundo externo, mas, no entanto, soube perceber que a liberdade e a solução não estava fora, estava mais dentro dela, mais do que ela já estava, através dessa prisão que foi essa doença para ela. Então, nós precisamos buscar a sabedoria no nosso interior, não porque nós somos a sabedoria, mas porque a sabedoria que é Deus, que é externa a nós, se nos apresenta no nosso interior. E lá ele está no nosso interior. Ele quer conversar com nós. Quando nós estamos em estado de graça, Deus está no nosso interior. E o filósofo ele tem que buscar a sabedoria dessa forma. E é isso que quis dizer Sócrates. Muitos conservadores ou até católicos dizem que Sócrates acreditava em ideias inatas. Pode até ser, mas ele farejou uma coisa e ele pode não ter sabido se expressar totalmente. Não é que as ideias são inatas, é que o Deus eterno que nos criou habita no nosso interior e ele conversa com cada homem através do seu interior. E esse interior é que precisa dar à luz, é que você precisa ouvir esta voz. É nesse sentido que Sócrates quis dizer a maiêutica, a dar à luz, a dar o parto às ideias. Foi isso que ele quis dizer. É esse Deus que está no nosso interior, que é o Espírito da verdade, do bem e do belo, nós devemos buscar aquilo que é exterior a nós no nosso interior. Então, fica aí a reflexão. Quem tem problema de existencialismo e não sabe quem é, para que nasceu, qual é a sua missão, o melhor conselho que nós poderíamos dar é: olhe para o seu interior. E o Deus que te criou e que desde toda a eternidade pensou em você, ele sabe melhor quem você é do que você mesmo. Deus sabe melhor quem você é do que sua própria mãe, seu próprio pai, porque ele criou também os seus pais em função daquilo que ele tinha para você desde toda a eternidade. Então, aquele que não sabe quem é, para que nasceu e para que foi chamado, pergunte ao próprio Deus. Quem for católico e comungar, quando estiver com Nosso Senhor, na sua alma, com Deus, faça essa pergunta. Eu garanto que ele responderá. E você vai precisar saber ouvir, não com os ouvidos da carne, mas com os ouvidos do Espírito. Você saberá como a voz dele soa, mesmo que você nunca tenha ouvido ele falar com essa voz aqui, porque a voz dele transpassa os séculos e ela é capaz de entrar na nossa alma e dizer. Você precisa buscar, você precisa ser um filósofo, você precisa ter um amor à sabedoria. E aí então você vai encontrar, você vai ver sem esses olhos, você vai ouvir sem esses ouvidos. Bom, fica aqui a reflexão e nos vemos no próximo vídeo.